Eu quero saudar a igreja do Senhor Jesus com a sua gloriosa paz, e as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Instagram, que esta mensagem possam ajudá-los, nesta caminhada. A mensagem de hoje: você é um dos escolhidos de Deus. Esta é o título da mensagem de hoje. Hoje, culto de Santa Ceia. Por isso estamos felizes, É um motivo de alegria quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor. Isso é uma bênção, é uma honra, é um privilégio cristão. Aqueles que participam, aqueles que podem participar da Santa Ceia do Senhor, porque muita gente não pode. Amém? Muito bem. Então, meus amados, como eu já falei antes, a mensagem encontra-se em Mateus, capítulo 24, 13 e 14, e João 15, 16. Diz assim, Mateus 24, 13 e 14, diz: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Agora vamos para João 15, 16. Diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Coloque sua mão sobre sua Bíblia e vamos orar. Meu Deus e meu Pai, abre a minha mente e o meu coração e planta esta palavra, e faça com que ela venha brotar, crescer, frutificar e habitar abundantemente em minha vida. Amém. Podeis sentar. Meus amados, o título da mensagem é: você é um dos escolhidos de Deus? Por quê? Porque pela palavra, a palavra diz que Deus, Ele nos escolheu, e aí Ele chama, Ele chama para um propósito. Para que nós somos escolhidos e chamados para fazer a obra de Deus. Todos nós. Não, porque muitas vezes a pessoa pode achar que quem é para fazer a obra é só o pastor. Ou então quem é diácono, quem é presbítero, quem é obreiro da igreja. Mas se você olhar Marcos 16, 15, Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as nações. Isso aqui é uma ordem, o verbo está no imperativo, e esta ordem está dizendo que todos, é um chamado universal. Lá em Mateus 28, 18, ele diz a mesma coisa: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Então veja aqui que esta mensagem não é direcionada só a pastores, ou a presbítero, ou a diáconos, ou quem que tem uma função na igreja. Não, esta mensagem, este chamado é para toda a igreja de Cristo. Se você faz parte da igreja de Cristo, esse chamado é para você. Então nós fomos escolhidos e fomos chamados
para realizar a obra de Deus aqui nesta terra. Agora preste atenção nisso. Aqueles que foram escolhidos e chamados, porque são muitos os chamados, mas poucos são os escolhidos, né? Pois exemplo, quando você já é escolhido, você é chamado. Então existe uma razão. Aqueles que são escolhidos e chamados, existe uma razão, um propósito de Deus na vida dos seus escolhidos. Quais são? A Bíblia diz que Deus, Ele, aos seus escolhidos, Ele abre as portas do céu, Ele derrama chuvas de bênçãos maravilhosas na vida dos seus escolhidos. Então nós fomos escolhidos e chamados para realizar uma grande obra. Em contrapartida, né? Porque se você olhar Isaías 53, né? 53, 8, deu um branco, parece que é 53, 8. Ele diz: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Então Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Quando nós trabalhamos em função do reino dele, Ele nos paga. Como é que Ele nos paga? Nos paga derramando bênção na nossa vida e na nossa família. Isso é fato. Leia para mim, por favor, pastora, Efésios 4:1. Veja o que diz Efésios 4:1. Aleluia. Porque ele sempre diz, nós fomos escolhidos, né? E chamados para realizar um trabalho no seu reino, e Ele vai abrir as portas do céu, as janelas do céu, e derramar sobre cada um dos seus escolhidos bênçãos. Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, o preço do Senhor, que andeis como é digno da vocação. Desculpa, Efésios 1:4. Aleluia. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em caridade. Preste atenção. Ele disse que ele nos elegeu, ou seja, escolheu, e fomos chamados antes da fundação do mundo. Então, os escolhidos de Deus, aqueles que foram chamados, isso aconteceu antes que o mundo se formasse, antes que você fosse formado lá no útero da sua mãe. Você foi escolhido muito antes. Está dizendo aqui Efésios, leia de novo, em voz alta. Leia, por favor. Efésios 4. Como também nos elegeu, ou seja, escolheu, nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele, em caridade. Ou seja, nós fomos escolhidos para sermos santos, para sermos irrepreensíveis, para ter uma vida digna, né, uma vida de justiça, uma vida no Senhor. É como ele chegou para Abraão. Abraão errava muito, desobedecia, fazia o que não era para fazer, mentiu. E aí Deus chega para ele e disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então aqui é uma frase que me toca muito. O homem natural, ele só vai ser perfeito se ele andar na presença de Deus. Se ele não andar na presença de Deus, ele não vai conseguir ser perfeito. Por quê? Porque nós somos falhos. Quem faz a diferença, quem nos corrige é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, meus amados, a palavra de Deus diz lá em João, que Deus foi quem disse: eu escolhi vocês. Não fomos nós que escolhemos Deus. Aqueles que estão aqui, porque foram escolhidos por Deus. Mas nós fomos escolhidos por Deus, não foi para curtir preguiça,
não foi para fazer os nossos afazeres, envolver com os nossos materialismo, a nossa casa, o nosso trabalho, as nossas preocupações do dia a dia. Não é isso que diz, não. Diz que Ele nos escolheu para quê? Para quê? Para quê, gente? Para que desfruto. Você sabe o que é dar fruto? Fruto para Deus, o que é? É ganhar as almas para Jesus. Tem crente que não se preocupa com isso. Eu fico me perguntando, meu Deus, como é que essa pessoa é crente e não se preocupa em ganhar ninguém para Jesus? Que tipo de crente é esse que não tem a preocupação? Enquanto a palavra diz, nós somos exortados de Gênesis a Apocalipse, que nós precisamos dar fruto. Leia João 16:15. Não, 15:16. Quando ele diz, eu fui quem escolhi a vós. Existe um propósito. Ele não escolheu porque você é bonzinho, porque você é melhor do que os outros. Não. Vamos lá. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei. Para que vades e des fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo, quanto em meu nome, pedides ao Pai, Ele vos conceda. Preste atenção só isso aqui como é interessante. A palavra de Deus está dizendo que Deus nos escolheu. Deus escolheu você. Não é porque você é melhor do que ninguém, não. Não é porque você é mais importante. Não é porque você é branco. Não é porque você é preto. Não é porque você tem o cabelo liso. Não é porque você é humilde. Não é porque você é arrogante. Não é porque você é inteligente. Não é porque você vamos dizer, você tem pouca memória, é desmemoriado e Deus ficou com pena de você e te escolheu. Não. A Bíblia diz que nós fomos escolhidos para um propósito. Qual foi o propósito? Dar fruto. Fruto para quem? Porque sempre diz, os dons, eles são de Deus para o homem. E os frutos é do homem para Deus. Quais são os frutos? Ganhar alma para Ele. E Ele diz na palavra que tem a gente, para ganhar as almas para Ele, tem que trabalhar para que esses frutos permaneçam. Porque não é só ganhar, não. Porque tem muita gente que ganha as pessoas, mas as pessoas não se firmam. Ele não quer isso, não. Ele diz que você tem que ganhar e tem que cuidar. Porque para permanecer. Então, e aí quando você faz isso, aí você pode entrar na presença dele e pedir, e tudo que você pedir, o que é que vai acontecer? Ele vai lhe dar. Então veja que existe uma condição para Deus me abençoar. Existe uma condição clara e evidente que quem quiser negar, negue, mas aqui na palavra é bem claro. Em João ele diz, para Deus atender os meus pedidos, eu preciso antes estar de acordo com o que diz a palavra. Eu preciso, eu já sei que fui um escolhido, e se eu fui escolhido eu tenho que trabalhar para o reino dele, eu tenho que produzir frutos, e aí se eu produzo fruto eu tenho moral e autoridade para chegar diante dele e dizer, Senhor, estou precisando disso aqui. E aí te prepara que você vai receber. Por quê? Porque agora você tem respaldo diante de Deus. E você pode até jogar, dizer, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, em prol do teu reino. Então, agora eu estou pedindo. Não tem problema nenhum você falar. Isso não é nenhuma arrogância. Você, no momento que você estiver clamando, você falar o que você está conseguindo. Agora, se você não faz nada, você vai dizer o quê? Senhor, me abençoa, Pai. Mas você sabe, eu sou muito ocupado, eu tenho o meu trabalho dia a dia, tenho uma casa para cuidar, tenho que limpar, tenho que lavar roupa, tenho que lavar prato, tenho que cuidar de menino, tenho que cuidar de marido, tenho que cuidar de estudo, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. Então eu não tenho tempo, Senhor. Aí tu acha que ele vai mudar? Não, essa pessoa aqui, ela não tem tempo para mim, mas eu vou abençoar. O que é que diz lá em Jeremias? Vamos lá? Deus diz que Deus vela para cumprir a sua palavra. Ou seja, Deus não pode mudar. Por quê? Porque Deus é imutável. E Deus ele vela pela palavra dele. A palavra dele se cumpre.
É por isso que muitas vezes as pessoas pedem e não recebem, clama e não alcançam nada. Por quê? Porque elas não alcançaram diante de Deus nenhuma qualificação para esse pedido, de acordo com a palavra dele. Ela não faz nada para Deus, ela só quer receber, e as coisas não é bem assim. Ela não faz nada para o reino de Deus, e aí quer ser merecedor, e a palavra de Deus diz que não é assim. Agora preste atenção em uma coisa: como é que eu sei se eu sou um dos escolhidos? Qual é o sinal? Qual é o sinal que pode me mostrar que eu sou um dos escolhidos? Vamos lá. Primeiro sinal, a Bíblia diz, o que fala na palavra de Deus: o arrependimento. É o primeiro sinal. Atos, leia para mim aí, Atos. Atos 2, Atos 2, 38, só até arrependimento. Atos 2, 38. Certo. Mas só isso. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos. Só tem. Atos 2, 38, né? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos. O primeiro sinal de que eu sou um dos escolhidos é quando nasce dentro de mim, porque esse é um sinal interno, o arrependimento. Mas o arrependimento, muita gente pensa que diz assim: não, eu estou arrependido, e aí eu sou perdoado? Mas ele não está arrependido. Por quê? Porque arrependido não é eu falar. Arrependimento é mudança de rumo, mudança de vida. Porque existe o remorso, que é diferente do arrependimento, e que muita gente confunde o remorso com o arrependimento. Como é o remorso? O remorso é você estar fazendo algo errado e de repente você está namorando com uma pessoa e vem a sua cunhada, e aí você diz: meu Deus, aí você: Senhor, nunca mais eu vou trair minha mulher, por favor, deixa minha pedra puda, cega ela, faz com que ela não me veja aqui e que nunca mais eu vou fazer isso. E aí você realmente fica um tempo sem fazer, e a sua cunhada, talvez por não querer estragar o seu casamento, não disse nada para sua esposa, deixou quieto, ou mesmo ela pode não ter visto. E aí você passou um dia sem fazer, daqui a pouco não aconteceu nada, você está fazendo a mesma coisa. Isso aqui não é arrependimento, isso aqui é o que nós chamamos de remorso, porque você não queria se separar, e aí você ficou com medo da tua cunhada te dedurar. Isso não é arrependimento. O arrependimento é algo interior, é a ação do Espírito Santo na vida do homem, que faz o homem ter nojo pela a coisa errada. E isso nasce naturalmente de dentro para fora, e a pessoa nunca mais vai praticar esse pecado, porque foi um arrependimento, ele é verdadeiro. E aí a pessoa não foi porque alguém te viu, não é porque você está com medo de alguém te dedurar, não, ninguém te viu, só você viu, só você praticou esse ato, mas você se arrependeu. A ação do Espírito Santo de Deus na tua vida fez você ter nojo pelaquilo que era errado, e você nunca mais vai fazer, nunca mais você vai praticar. Isso é arrependimento. E o que acontece? Esse é um sinal interno. Se nasceu isso dentro de você, esse é o primeiro sinal de que você é um dos escolhidos. Aleluia. É o arrependimento. Mas existe o sinal externo. Existe o sinal interno, que é o arrependimento, e existe o sinal externo. Qual é o sinal externo? É o batismo. Continua a leitura, por favor, desse mesmo trecho. Atos 2:38. E cada um de vós seja batizado. E disse-lhe Pedro, né? Arrependei-vos, né? E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo
para perdão dos pecados. Amém? Então preste atenção nisso. Aqui, quem fez isso aqui? Essas pessoas, aqui foi no Pentecoste. As pessoas que mataram Jesus, que cuspiram em Jesus, que colocaram a coroa de espinho na cabeça de Jesus, que chicotearam, que mangaram, criticaram. E agora, Jesus ora por essas pessoas. E agora, quando Pedro está pregando, essas pessoas correm até Pedro. Diz: Pedro, eu ajudei a crucificar Jesus, eu ajudei a acusá-lo, eu botei a coroa de espinho, eu cuspi no corpo dele, eu joguei pedra, eu manguei, eu critiquei. Há perdão para mim? E aí Pedro diz: arrependei-vos e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o batismo é o sinal externo de que você é um dos escolhidos. Quando nós nos arrependemos, nasce dentro de nós a vontade de ser batizado. O batismo, o próprio Paulo diz que no batismo nós somos o que? Morremos para o mundo e nascemos para Deus. Não é isso? Quando a gente, aquele ato da entrar na água e mergulhar, ali significa morte. Você morreu, foi enterrado, sepultado. E quando você é tirado da água, você está ressuscitando para uma nova vida. Simbolicamente representa ali a morte de Cristo. Cristo realmente, ele morreu. Ele morreu, foi sepultado, mas ele ressuscitou. E é exatamente a Santa Ceia, ela é exatamente isso. A Santa Ceia, ela mostra a morte de Cristo e a sua ressurreição. No batismo, as duas coisas estão direcionadas à morte. No batismo, nós morremos para o pecado, para o mundo, e nascemos para uma nova vida, uma vida com Deus. Então preste atenção nisso. Os dois sinais de que eu sou um dos escolhidos, que você é um dos escolhidos, que você foi chamado, é se nasceu em você o arrependimento, naturalmente. E se você passou pelo batismo, e você hoje está participando da Santa Ceia, em comunhão com Ele, isso mostra que você é um dos escolhidos. E como dos escolhidos e chamados, porque a própria palavra de Deus diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos, mas todos os escolhidos são chamados. Nem todo mundo que é chamado será escolhido, mas todos os escolhidos são chamados. Diga glória a Deus. Todos os escolhidos são chamados. Agora, nós sabemos que nem todos aqueles que são chamados são escolhidos. Por exemplo, Jesus chamou 72 discípulos. Dos 72, só ficaram 12. Ou seja, e dos 12, só permaneceram 11. Né? Porque um se matou. Né? Está vendo? Então, veja só isso. Os escolhidos, chamados 72, no final dos escolhidos, 11. Então, mostrando que por isso que a palavra diz, muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas todos os escolhidos são chamados. Coloque isso. Preste atenção nisso. Então, nós temos que entender que nós fomos escolhidos, né, para um propósito. Não fomos escolhidos porque somos melhor do que ninguém. Nós fomos escolhidos para um propósito. Qual é o propósito? Trabalhar pelo reino de Deus. Esta é uma missão da igreja de Cristo. Se você é a igreja de Cristo, a missão é sua. Se você não é a igreja de Cristo, essa missão não é tua. Não precisa se preocupar em evangelizar, em ganhar alguém para Jesus, porque se você não faz parte da igreja de Cristo, isso não é tua missão. Agora, se eu sou a igreja de Cristo, eu vou ser cobrado. E muito. Não é pouco não. Eu vou ser cobrado. Eu preciso despertar para isso. Porque, como igreja, nós temos um compromisso e uma responsabilidade. E agora, se eu sou um dos escolhidos, e com certeza sou chamado, eu posso me preparar para quê?
para ser abençoado. Abençoado em Jesus Cristo, nós somos abençoados. Em Jesus Cristo, nós somos reconhecidos. Em Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos do Deus Altíssimo. Em Jesus Cristo, nós nos tornamos vitoriosos. Em Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedor. Em Jesus Cristo, nós somos transformados. A nossa mente é transformada. Porque arrependimento, ele quer dizer exatamente isso. Arrependimento vem da palavra grega, que quer dizer metanoia, né? Meta quer dizer transformação e noia, consciência, né? E é por isso que Paulo diz, nós lemos em Romanos 12, 2, transformai-vos, né, pela renovação do Espírito Santo. Leia bem em Romanos, aquele que você leu no início, 12, 2. Paulo fala exatamente disso. Arrependimento é isso. Esse é um chamado. Esse mostra e prova que você é um dos escolhidos. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a mente, para que experimenteis qual seja boa e agradável vontade e perfeita vontade de Deus. Está vendo? Porque quando eu sou transformado, é revelado a mim a vontade de Deus. E eu vou me deleitar em fazer a vontade de Deus. Você sabe o que é isso? Quando eu me coloco na posição, quando eu me coloco como escolhido e aquele que é chamado, eu vou me deleitar em estar na igreja. Eu sinto bem-estar na presença de Deus. Eu quero estar sempre na igreja. E eu quero estar na igreja não é só de domingo a domingo, mas eu quero estar todo dia. Eu quero estar toda hora, a todo momento. Eu quero todo o tempo que eu tenho, eu estou ali. Vamos buscar Deus. Isso mostra que eu estou me deleitando na presença de Deus. Eu quero estar cada vez mais. Eu me sinto, eu coloco como prioridade. Prioridade é isso. Jesus, quando disse que ele tem que ser prioridade, quando ele fala lá em Mateus 6,33, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, é exatamente isso. Porque as pessoas dizem que Deus é prioridade na vida delas. Mas aí você diz, e aí? É prioridade? Deus é prioridade na minha vida. Aí você vai, faz uma entrevista com ela, você vai ver que Deus está em 14º, 30º, 50º lugar na vida dessa pessoa. Em primeiro lugar está todas as outras coisas, menos Deus. Mas o ser humano tem a cara de pau, como os políticos, e aí diz que Deus é prioridade. Quando Deus é prioridade na minha vida, gente, em primeiro lugar é o reino dele. Em primeiro lugar eu coloco Deus. Em primeiro lugar eu coloco a obra dele. Depois é que vem as outras coisas. Depois é que eu vou tratar das outras coisas. Prioridade é isso. Hoje eu fiz uma visita a uma jovem e ela falando, né, que ela aceita Jesus, aí depois volta e aceita, e há aquele problema. E ela disse que aconteceu um fato de um primo, era primo? Um amigo, era primo, um amigo, que ele era crente, estava desviado. E ele pregava muito para eles. Interessante, porque ele sabia da verdade. E aí ela contando isso, ela derramando, chorando, se derramando em lágrimas. E ela disse que ele bebendo com os outros, inclusive com o companheiro dela, foram para você foi para Itaueiro, não sei onde foi um lugar disso aí, saíram para beber, e aí ele levou um acidente na moto, aí chegou o marido dela, o companheiro dela, morrendo de chorar que ele tinha morrido. E aí ela disse, tantas vezes ele falou isso, né? E eu disse, ele partiu para o inferno. E aí o pior é que ele sabia da verdade. Não é que quem não sabe, quem não conhece a verdade e morre sem Deus que vai se salvar, não. É porque aquele que conhece a verdade, o julgamento será mais severo. Aquele que conhece a verdade e parte sem Deus, o julgamento é mais severo, né? E aí ela chorando, hoje eu disse, olha, então você já tem um exemplo. Então está na hora de você se firmar. Está na hora de você colocar ali. Foi tão bom ali com aquela pessoa. E eu sempre saí dali, eu me senti tão feliz. E eu saí dali
né? Eu dizendo, meu Deus do céu, por que as pessoas, parece que é o diabo mesmo que bota um peso assim para a pessoa não evangelizar, para a pessoa dizer, você não vai, não visita ninguém, não vai, o capeta bota dificuldade, que as pessoas não convidam nem um vizinho, não tem coragem nem de dizer assim, vizinho, ei, vamos para a igreja hoje. É algo maligno, você não consegue entender isso. Mas eu quero dizer uma coisa, nós fomos chamados para uma grande causa, para uma grande guerra, todos aqueles que são excluídos e chamados, fomos chamados para esta guerra, e o soldado, ele tem que estar guerreando, lutando, brigando, e ele tem que produzir frutos, e os frutos, ele é do homem para Deus, é aquilo que eu vou produzir para Deus, e Deus vai nos conhecer, não é pelos dons não, Deus vai me conhecer pelos frutos, está lá em Mateus, nós vamos ser conhecidos pelos frutos, na hora que ele chamar, ele vai dizer o que você produziu, se você não conseguiu produzir para o reino de Deus, Jesus não sabe quem é você, porque nós somos conhecidos pelos frutos, daí a nossa preocupação da gente produzir. E também nós precisamos saber que se eu produzo, então eu tenho respaldo e moral para entrar na presença de Deus e reivindicar aquilo que eu preciso. Senhor, abre essa porta. E aí a porta vai ser aberta. Por quê? Porque ele disse, todo aquele que produzir frutos, e frutos, né, que permaneça, porque esse fruto eu tenho que acompanhar, eu tenho que orientar para que ele permaneça na igreja. Não é só eu convidar a pessoa a vir e eu deixar para lá. A pessoa desistiu, eu tenho que ir atrás, eu tenho que lutar com essa pessoa, porque eu quero que ele permaneça. Porque aí a Bíblia diz, e aí você entra na presença de Deus e diz, Senhor, olha, eu tenho frutos, então eu estou precisando de emprego, eu estou precisando que o Senhor haja nessa causa, eu estou doente, eu preciso que o Senhor me cure, e aí tu é curado. Eu estou precisando que o Senhor abra essa porta, e a porta será aberta. Por quê? Porque agora você tem respaldo. E você pode até dizer, eu fiz isso em prol do teu reino. Eu fiz isso aqui, eu ganhei essa pessoa para Jesus, essa pessoa está firme na palavra, porque eu estou no pé, eu estou dando assistência, está aí, então agora eu quero que o Senhor haja na minha vida, nesta causa. Então, além de você pedir, você tem argumento. Olha só o que é você ter argumento diante de Deus. Como isso é importante. Pergunte um advogado que quando ele vai defender uma causa, se ele não tiver um bom argumento, aquela causa está perdida. Para um advogado ganhar aquela causa diante do juiz, ele precisa ter um bom argumento. É exatamente o que acontece conosco diante de Deus. Se nós temos um bom argumento, eu não tenho o que fazer. A causa está ganha. Você pode entrar na presença de Deus e o que você pedir vai ser feito. Quem está dizendo isso sou eu? Sou eu que estou dizendo? É a palavra de Deus. Comece a ler. Comece a pegar a fonte da palavra de Deus, que é a Bíblia. Comece a ler, comece a estudar. Porque eu estou falando é o que está escrito aqui. Isso não é palavra minha, é a palavra da Bíblia. E não é interpretação minha. Eu acabei de ler João 15:16. Leia João 15:16, que está bem claro, didaticamente claro. Não tem como você não entender o que está escrito ali, que é uma forma bem clara, exatamente mostrando aquilo que eu acabei de falar. Agora, nós precisamos entender que Deus, Ele é justo. Ele, como um pai bom, um pai justo, Ele coloca diante dos seus filhos, dos seus escolhidos, as bênçãos. E é por isso que Ele diz, Ele vai nos abençoar nas regiões celestiais. É por isso que Paulo diz, ó, quão insondáveis são as tuas riquezas, porque inescrutáveis, porque realmente as riquezas de Deus são muito grandes, né? E aí ele diz que ele tem consciência de que Deus nos suprirá, vai suprir as suas necessidades, vai suprir tudo aquilo que você precisa, porque esse é o Deus que nós servimos. Você está com algum problema? Então comece a entrar na presença de Deus com um argumento. Qual é o argumento? Trabalhe para a obra dele, comece a ganhar almas, e aí tu tem um bom argumento para chegar e dizer, Senhor, está aqui,
essa pessoa que eu ganhei está firme. Agora eu quero que o Senhor abra bem aquela porta, porque na tua palavra, lá em João 15:16, está dizendo que isso aqui eu preciso fazer isso. Então tu pode até citar João 15:16, está aqui, está dizendo que eu preciso fazer isso, eu fiz. Agora eu estou com essa causa na justiça. Eu preciso que o Senhor resolva. E te prepara porque vai ser resolvida mesmo. Quando você menos pensar, liga para ela, está resolvido o problema. Eu preciso de apoio de emprego, para você pensar que não, a porta foi aberta. Eu preciso ser curado, você pensar que não, você está curado e abençoado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Tenha argumento diante de Deus, né? Entre na presença de Deus com argumento, porque não adianta você entrar sem argumento. O grande problema dos crentes é que os crentes oram sem ter argumento. É só: Senhor me abençoa, Senhor me abençoa, Senhor faz isso, abre porta. E aí Deus, meu Deus, esse irmão não faz nada, esse irmão não se mexe, só quer que eu faça, só quer que eu abençoe, só quer que eu abra porta, e ele não faz nada para mim. Ele não se move, ele não mexe, ele só quer que seja abençoado, só quer vida boa. E não é assim que Deus age. Até porque Deus é um pai bom, mas não é um pai de hoje não, que dá tudo para os filhos e passa a mão na cabeça dos filhos, não é não. Deus é um pai como foi meu avô, pai severo, pai que quando o filho errava, era castigado, né? Apanhava, era direcionado, era colocado ali. Deus é esse pai, né? É o pai que realmente é um bom pai, aquele pai que orienta o filho e que castiga o filho na hora que ele precisa, né? Que ele precisa de um castigo para ele entender que ele tem que andar naquele caminho, porque infelizmente gente é bicho duro de cabeça mesmo, e muitas vezes é preciso, é necessário você sofrer. Tem gente que só serve a Deus porque sofreu ou está debaixo de sofrimento, senão está lá no mundão. E Deus sabe disso. Deus conhece o meu coração, o teu coração, de todo mundo. Ele sabe todas as coisas.